Meus queridos irmãos e irmãs de caminhada, companheiros, camaradas, paz e bem. Bem-vindos sejam todos vocês nesta segunda-feira, programa 1146, 10 de janeiro de 2022. Passou rápido a nossa caminhada nesta comunidade Paz e Bem no ano que passou e fazemos votos que seja esse o ano da reconstrução, o ano da esperança, o ano de tomarmos as mãos, o ano de recuperarmos mais afetivamente, mais proximamente os nossos trabalhos de base, para que a gente possa, de fato, ocupar também, e não só, este processo eleitoral e reconduzir o Brasil para o caminho da justiça e da construção da igualdade, que a gente também faça deste ambiente um momento de promover, de colocar sob o estandarte as grandes causas que nos movem. Por tudo isso, um feliz novo ano e que seja feliz todo o ano. Que bom encontrar vocês aqui. Essa é a primeira segunda-feira de 2022 que eu, Peterson Prates, estou com esta comunidade. Vocês perceberam que durante já algumas semanas ingressou na comunidade às segundas-feiras um outro companheiro nosso, Emerson Sbardelotti, com uma porção de coisa boa para oferecer para a gente, com a reflexão de teologia e música. E ele ainda, no fim do ano passado, em dezembro, quando chegou e foi acolhido por essa nossa comunidade, nos presenteou com a cantoria de Zé Vicente, fazendo memória dos 40 anos de Povo Novo, uma canção que acompanha as nossas comunidades, as nossas lutas. E na segunda passada, recordou o companheiro Zé Martins, com 25 anos, da canção Liberdade. Que bonito que a gente pode fazer esse caminho, essa trajetória, e o Emerson já chegou encantando e cantando com a gente. Então, aqui em nome de toda a comunidade Paz e Bem, também, Emerson, o paz e bem e uma acolhida fraterna a você, meu querido irmão. Mas, já aproveitando que estamos neste mês de janeiro, aí primeiras semanas, momento que a gente sempre aproveita também para planejar, para colocar em dia o nosso programa do ano, para agendar as nossas lutas, colocar no papel, né, os nossos espaços de construção coletiva. A gente vem conversar sobre a Agenda Latino-Americana, a edição 2022. E antes até de mostrar a belezura que ficou ela, essa capa, eu quero iniciar aqui com vocês com um bonito poema de um poeta, escritor e dramaturgo uruguaio, o Mário Benedetti, que o título é Não te rendas, não desista. E já como uma bonita mensagem para esse ano que se inicia. Não te rendas, ainda estás a tempo de alcançar e começar de novo. Aceitar as tuas sombras, enterrar os teus medos, largar o lastro, retomar o voo. Não te rendas, que a vida é isso. Continuar a viagem, perseguir os teus sonhos, destravar os tempos, arrumar os escombros e destapar o céu. Não te rendas, por favor, não cedas. Ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e se calhe o vento, ainda há fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos, porque a vida é tua e teu é também o desejo, porque o quisestes e eu te amo, porque existe o vinho e o amor, porque não existem feridas que o tempo não cure. Abrir as portas, tirar os ferrolhos, abandonar as muralhas que te protegem. Viver a vida é aceitar o desafio, recuperar o riso, ensaiar um canto, baixar a guarda e estender as mãos, abrir as asas
e tentar de novo celebrar a vida e relançar-se no infinito. Não te rendas, por favor, não cedas. Mesmo que o frio queime, mesmo que o medo morda, mesmo que o sol se ponha e se calhe o vento, ainda há fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos. Porque cada dia é um novo início, porque esta é a hora e o melhor momento, porque não está só, porque eu te amo. Este é o poema Não Te Rendas, Não Desista, de Mário Benedetti. É um dos tantos poemas que nos deliciam e animam a nossa caminhada e que está presente na edição de 2022 da Agenda Latino-Americana. Eu tenho a oportunidade aqui de mostrar essa belezura para vocês, que é a capa da agenda deste ano, com o tema Organização Popular, Esperança e Ação Transformadora. Olha que coisa bonita. Não sei se vocês conseguem visualizar bem, dando um reflexo. E essa arte bonita, que abrilhanta a capa, é de um artista peruano, Jaime Collen, Esperança na Árvore da Vida. Esperança na Árvore da Vida. E é bonito, justamente nesse ano de 22, ter como temática a organização popular e colocar tão perto da gente essas duas palavras numa dinâmica importante, esperança e ação transformadora. E aí, falando na agenda que já nos acompanha há 31 anos de agenda latino-americana e que ajudou a formar tantos militantes, tantos agentes de pastoral, tantas mulheres e homens do campo e da cidade, da América Latina e também de outros cantos do planeta, dispostos a assumir as grandes causas, dispostos a assumir na dinâmica transformadora tudo aquilo que nos coloca para frente, tudo aquilo que nos faz refletir também o ambiente conjuntural que a gente vive, mas também tudo aquilo que nos faz animar na luta e pensando também na dinâmica de não ficar parados. Por isso que na agenda a gente sempre tem, né, nos textos que nos são oferecidos, a partir da dinâmica ver, julgar, agir, que nos acompanha como metodologia pastoral e de militância de movimentos populares, e é dessa forma que a agenda é apresentada. E aí, já no começo, quero aqui apresentar com todo o carinho a saudação ao Frei José Fernandes Alves e ao Mauro Cano, que fazem esse trabalho tão bonito, né? E são os responsáveis pela edição brasileira, são os organizadores, né? Então, os dois, esse abraço, porque são uma das tantas pessoas que motivam, divulgam, promovem, acompanham, constroem a agenda latino-americana. E é evidente que a agenda é um livro-agenda, porque é acompanhado de tantos textos, é recheada de tanta arte, mas que tem que nos acompanhar durante todo o ano. A proposta da agenda nunca foi como um livro que a gente, muitas vezes, em uma única sentada, em algumas sentadas, já toma a leitura dele de forma completa. Não. É justamente na dinâmica de nos acompanhar durante o ano, e durante o ano renovar as nossas esperanças, as nossas perspectivas, a nossa formação, e esse é o objetivo da agenda. E é interessante, eu via na live de lançamento, já o ano passado, da agenda deste ano, o nosso companheiro Marcelo Barros dizia que, né, recuperava a etimologia da palavra agenda, que é de origem latina, e que significa aquilo que está para fazer, aquilo que devemos fazer.
E quantas missões a gente também não apresentou para os nossos coletivos, porque são missões que não são apenas individuais, mas projetos coletivos. E tudo isso também está e tem um recorte no tempo e no espaço. Tem um recorte no chão das nossas comunidades, no chão, né, das nossas periferias. E tem também toda uma organização dentro da nossa organização de vida pastoral, dos nossos movimentos populares, aonde a gente entrega a nossa disposição de servir e de militar. Então, esse acompanhamento importante. E aí, eu gostei muito do texto que o Mauro, né, o companheiro Mauro, um abraço, e o Frei José Fernandes construíram como apresentação do livro Agenda, porque nos coloca na dinâmica de também recuperar uma dimensão que está presente depois em vários outros textos da Agenda, mas a dimensão do trabalho de base, da importância de tudo isso. E a gente sabe como a gente, nos nossos espaços, há bastante tempo tem falado devemos recuperar, precisamos recuperar o trabalho de base, mas é preciso dizer que tantos coletivos, tantos movimentos nunca largaram também esse trabalho de base. Isso é preciso também ser dito e reconhecido, e são testemunho de tantos e tantas que também nos colocam nessa dimensão de perceber que essa nossa missão não para. Mas quero aqui trazer algumas partes, então, desse texto do Cano e do Frei José, porque eu acho que nos coloca na dimensão de querer saber mais, de querer entender mais e da vontade de ter nas mãos a agenda para nos acompanhar durante o ano. Então, diz assim: esse período de pandemia do Covid-19, e como gostaríamos que fosse pós-período, nos tem mostrado o quanto devemos olhar para frente com lições aprendidas lá atrás, para agir de forma mais acertada no aqui e agora. Repetimos lições do ontem para nos firmar no hoje, na perspectiva histórica do bem viver e bem conviver no amanhã. A globalização do vírus acirrou ainda mais a delicada situação econômica, política, social, cultural, sanitária, ambiental, de direitos humanos que temos vivido, dando lugar à intolerância, às falsas notícias, à destruição da natureza, às migrações forçadas, ao ódio, à política e aos movimentos populares. E recorre-se à violência, ao autoritarismo, ao preconceito e discriminação. E neste contexto em que assistimos e sofremos as consequências da guerra entre os Estados Unidos e a China. Nossa resposta precisa ser grande, do tamanho do problema, ou maior que ele, e implantar ações gigantes pelo caminho da cultura da não violência, pois o mundo está saturado de ódio. Ser não violento é caminhar na contramão do império, mas também precisa ser aplicado no dia a dia, aos poucos. Aliás, quanto mais forte for a base, mais tempo e mais firme a organização se sustenta. Diz um provérbio chinês: antes de começar o trabalho de modificar o mundo, dê 3 voltas em sua casa. O trabalho de base é possível, necessário e urgentíssimo. É a ferramenta da luta popular. É processo que envolve sua preparação e planejamento dentro de uma estratégia integral. Organização popular em movimentos sociais e iniciativas comunitárias. Mobilização e evolução constante da luta, da consciência, da própria organização. Trilhar pelos caminhos da não violência ativa, hoje, importa em conhecer a realidade concreta, elaborar as estratégias e trabalhar com as massas. Fazer trabalho de base não é tão fácil. Dizia Madre Cristina Sodré, defensora dos direitos humanos no Brasil durante o regime civil-militar. Trabalhar com o povo não é uma coisa empírica. É mais difícil trabalhar honestamente com o povo do que dar aula numa universidade. Por isso, é preciso saber como trabalhar com o povo, como fazer trabalho de base. Trabalhar com o povo
tem toda uma pedagogia, toda uma metodologia. Para Paulo Freire, que celebramos neste ano de 2022, 25 anos de sua partida, partiu em 97, dizia: tudo muda se as panelas estão cheias ou vazias de alimento. Quando falamos com o povo, a pedagogia é outra. E esta pedagogia, para ter eficiência, tem que ser trabalhada dentro de coordenadas políticas. Assim, educação popular é formação política, é saber como trabalhar com o povo e junto com o povo, sendo povo. Educação popular é saber como ler a conjuntura e transformá-la, a partir das suas estruturas. É saber como fazer a luta de classe e conquistar o poder popular. Nossa pátria grande possui muitas sementes desse processo, desde os povos autoctones até os meios populares. A educação popular é um processo que visa contribuir para que os trabalhadores e trabalhadoras se tornem protagonistas de sua ação política, ferramenta fundamental que se desenvolve na prática de luta e organização popular. O livro Agenda de 2022 é um convite à organização, à ação transformadora, à esperança. E aí o texto continua, mas queria trazer parte desse texto que eu achei maravilhoso, e que a gente depois possa se deliciar com os demais textos, poemas, versos deste livro Agenda Latino-Americana. E, sem dúvida, poder aqui recuperar as nossas causas, as nossas grandes causas, as causas da pátria grande. Recuperar também tantos textos de Pedro Casaldáliga, nosso irmão, amigo, pastor, que tanto também contribuiu para a agenda latino-americana. E eu acho que vale a pena também sempre a gente agradecer à Comissão Dominicana de Justiça e Paz aqui do Brasil, que já há muitos anos coordena todo esse processo para a edição brasileira e faz chegar em nossas mãos essa agenda. E é tão bonito ver que em tantos países chega toda essa produção. Eu via, há um tempo atrás na internet, o lançamento da Agenda de 22 na Espanha. Tinha um site, e aí fizeram um evento para mostrar que chega em todos os confins deste nosso planeta, toda essa produção. E aí, evidente que eu não consigo falar aqui nesse vídeo todos os autores que apresentaram textos para a nossa agenda deste ano, mas aqui recordar alguns companheiros. O primeiro texto do nosso ver é de um companheiro das comunidades eclesiais de base aqui do estado de São Paulo, o Alex Pontes Tadeu, que é lá de Americana, e apresenta o texto As SEBs na América Latina e no Caribe. Um dos vários textos aqui do nosso ver, que também conta, né, com colaboração do José Maria Vigil, que está no Panamá e tanto tempo colabora com a agenda, mas também do companheiro Marcelo Barros, do Stedley, texto também de Pedro Casaldáliga, de Leonardo Boff. No nosso julgar, discernir, tem texto de tantos cantos, da Bolívia, da Venezuela, da Guatemala, de El Salvador, também aqui do Brasil, com textos do Rio de Janeiro, de São Paulo. E aí destaco aqui também texto de Frei Beto e também da nossa querida Moema Miranda. E o texto da Moema tem como título Luto Ecológico, chorar nossos mortos e fortalecer a comunidade. E no nosso sonhar, no nosso agir, tem texto da Áustria, da Catalunha, de Honduras, tantos textos aqui do Brasil, também da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, da Espanha, de Moçambique, do Chile. Olha quanta coisa boa. E aí a gente vai ter, né, textos com adaptação de Paulo Freire, texto também dos meus queridos amigos Eduardo Brasileiro e Gabriela Consolaro, sobre a economia de Francisco e Clara, sobre o seu potencial anticapitalista, do Dário Bossi, né, missionário comboniano.
quanta coisa boa que dá para acompanhar todo esse ano de 2022, que, como todos os outros anos, né, foram de luta, esse será de luta, mas com empenho cada vez maior. Mas algo que sempre me marcou na agenda latino-americana, e eu a utilizo já há muitos anos e aprendi com a articulação aqui da SEBS, né, da região episcopal Belém, desde o início da caminhada, todos os anos tenho e acompanho e utilizo da agenda latino-americana, é a memória dos mártires da caminhada. Sempre me marcou, e de a cada dia perceber e ter ali uma memória daqueles que tombaram na luta, daqueles que se foram, daqueles que tiveram seu sangue derramado e foram testemunhas da verdade, da justiça, da democracia, de um projeto das grandes causas. Isso sempre marcou e eu faço questão de a cada dia abrir a agenda e já no início do dia perceber quem ali nos acompanha. Quem são os encantados e encantadas que animam a nossa luta, o nosso caminhar. E aí tanta gente, mas ao mesmo tempo é triste saber que os mártires não param de brotar, de perceber que tem mártires de tempos tão recentes, mártires de hoje, perceber que a cada ano que passa, o número, os nomes destes todos que alvejaram suas vestes, o sangue do Cordeiro, esse número cresce. Mas que todo esse testemunho possa, de uma forma, nos animar a não esmorecer e continuar essa bonita luta nas grandes causas. Obrigado a você, uma boa segunda-feira, uma boa semana, um bom 2022. E se você ainda não tem a agenda latino-americana deste ano, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os contatos da Comissão Dominicana de Justiça e Paz, da equipe de organização aqui do Brasil, para que você saiba como conseguir, como chegar até você a agenda, ou então como acessá-la virtualmente. Organização Popular, esperança e ação transformadora. Um beijo, um abraço, paz e bem.